paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso programa Missões Siloé até aos confins da terra. Hoje nós temos muitas novidades para você, vai ser uma bênção de Deus. Teremos uma entrevista com experiências missionárias em todo o mundo. Um servo de Deus que estará conosco aqui para trazer muitas coisas boas sobre missões. E eu quero que você continue conosco, fique conosco através das redes sociais, da IADIO, através do Facebook, do Instagram e também do YouTube. Contamos com você, esteja conosco, mas antes de nós iniciarmos nosso programa, nós queremos orar neste momento, pedindo a Deus a bênção sobre este trabalho, sobre missões. Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa linda oportunidade que mais uma vez nós estamos aqui, fazendo o programa de missões, Senhor, levando informações do campo missionário a todas as pessoas, informações que vêm direto dos nossos missionários, informações do Departamento de Missões Siloé. Deus, eu entrego, Senhor, este programa nas tuas mãos. Eu peço também neste momento, Senhor, pelos nossos missionários. Abençoa todos os missionários onde estão, em todos os lados do mundo, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre eles, sobre a sua família, sobre os filhos da esposa, Senhor. Pedimos também, meu Deus, pelos contribuintes. Abençoa os contribuintes que têm mantido esta obra. Peço pelos nossos, pela diretoria de missões, pelo pastor Sérgio Melchior, nosso presidente, o qual tem cuidado tão bem desta obra, Senhor. Abençoa, Senhor, a todos que estão conosco nesse momento, no seu lar, ou talvez pela Rádio 107. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos iniciando o programa Missões Siloé até aos confins da terra. Hoje, como foi informado, nós teremos uma linda entrevista sobre experiências missionárias. Mas antes disso, nós teremos sim, vamos ouvir um lindo louvor, relembrando os nossos congressos de missões e também, logo em seguida, já passaremos para as entrevistas. Eu tô vivo para dar glória, dou glória porque estou vivo. Quer saber mais? Esse negócio de morno, nem tão pouco crente morto, não combina comigo. Ei! Hoje tem avivamento pra crente que está aqui dentro, que veio quase morrendo, ou morreu e não sabia. Deus hoje manda fogo, brasa e poder de novo e reanima a tua vida. Antes do tempo de existir o firmamento, antes de soprar o vento, o meu Deus já existia. Antes de tudo, já existia o tudo, que já sabia o futuro e que você hoje viria. Viria como? Viria fraco, com uma fé quase acabando, no caminho quase parando, quase morto, eu diria. Ele sabia que hoje você chegaria, e o glória não daria, pois desse jeito estaria. Mas onde o grande está presente, não tem frio que aguente, não tem morto que de novo não reviva. Ei! Daqui não sai ninguém do jeito que entrou, pois o grande aqui chegou pra curar tuas feridas. Se tem barulho é porque tem crente vivo, e pra confirmar o que digo, dá um sinal de vida. Eu tô vivo pra dar glória, dou glória porque estou vivo. Esse negócio de morno, nem tão pouco crente morto, não combina comigo. Ei! Hoje tem avivamento pra crente que está aqui dentro, que veio quase morrendo, ou morreu e não sabia. Deus hoje manda fogo, brasa e poder de novo e reanima a tua vida. Nosso povo se difere de outros povos, pois o barulho é notório quando damos glória a Deus. Ei! É o nosso jeito, o nosso único grito, de mostrar que mesmo em guerra nós continuamos vivos. Escuta aí, ó. Só que tem gente que pegou um resfriado, está anêmico, acabado de espírito e fé.
Passou um vento e ele foi afetado, espiritualmente fraco, e pensa que está de pé. Escuta, mas te prepara, porque hoje Deus te abala e aplica na tua alma uma apresentação do céu. Da glória a Deus não é dever nem obrigação, é privilégio, meu irmão, dado a quem é fiel. Quem está doente já tomou bezetacil, mas quem morreu Deus tem pra ti um desfibrilador do céu. Será que aqui tem crente vivo? E se tiver, dê um sinal. Levanta a mão, dá outro glória. Isso não mata e nem faz mal. Pelo contrário, isso renova, anima tua alma, te faz sorrir de novo, te faz sentir a calma, te tira da inércia do que é natural, faz você flutuar e ver o sobrenatural. Porque na glória Deus te cura, na glória Deus batiza, na glória Deus renova, na glória Deus te anima, na glória Deus te enche, te faz ser um novo crente e de novo te dá vida. Eu vou repetir de novo. Porque na glória Deus te cura, na glória Deus batiza, na glória Deus renova, na glória Deus te anima, na glória Deus te enche, te faz ser novo crente e de novo te dá vida. Muito bem, estamos voltando com o nosso programa Missões Siloé até aos confins da terra, e agora com o nosso quadro Entrevista. E hoje temos uma pessoa especial aqui, um grande amigo, um homem de Deus, que com muitas experiências missionárias, experiências no campo de missão. Está conosco aqui, pastor Juarez Jesus Roberto. Pastor Juarez, Pai do Senhor, pastor Juarez. A paz do Senhor, pastor Eli Borges, prazer, satisfação estar aqui com você nessa tarde, nesse dia maravilhoso, para falar de missões que palpitam o nosso coração. Verdade, isso é importante. Tivemos essa oportunidade de conversar com o pastor Juarez. Ele é um dos homens de Deus, um dos pastores que nos ajuda ali no departamento de missões, e tem uma vasta experiência na área missionária. Muitas viagens missionárias, e nós já queremos conversar um pouquinho, né? Trocar uma ideia aqui de a importância, né, de você fazer missões. Mas como é que começou assim esse trabalho missionário? Como começou a ferver? Eu creio que foi quando na mocidade, e foi trazendo essa chama missionária no seu coração. Depois nós vamos passar em todos, vamos fazer quase que um relato cronológico das datas que o senhor foi passando, países, até chegar aqui em Joinville, hoje trabalhar com missões, né, em Missões Siloé. Perfeito, pastor Eli. Eu me converti no ano de 80, aceitei Jesus em 80, dia 11 de agosto de 1980, eu aceitei Jesus e desci as águas no dia 31 de agosto. E como a minha leitura, as minhas informações teológicas, bíblicas, sempre estavam inseridas na história do Daniel Berg e do Gunnar Wingren. Então aquela história deles me deixou com o coração ardendo, com vontade de fazer missão, de fazer algo também para Deus. E claro que a missão você pode fazer ela em qualquer lugar que você está. Tem um cantor mexicano chamado Juan Romero que ele diz assim: donde há uma alma, há um campo missioneiro. Então, onde tiver uma alma, ali é um campo de missão. Mas eu tinha assim um desejo de ir para, como diz em espanhol, mais allá de la fronteira, que eu queria atravessar a fronteira e ir para outros países. E eu sempre tive isso no meu coração. Eu ficava escutando as rádios de habla castelhana para pegar um pouco do espanhol, e o meu desejo era realmente fazer missão em outros países. Sempre tive isso. E começou no outro continente ou iniciou nos primeiros no nosso continente, na América do Sul? Ou já foi? Começamos na América do Sul. No nosso mais vizinho país e mais irmão país, o Paraguai. O Paraguai. Eu comecei pelo Paraguai no ano de 88. Em 88 eu fui para o Paraguai com a minha família. Na época tinha apenas 2 filhos bem pequenininhos ainda, hoje já são todos casados. E nesse tempo eu fui para o Paraguai em 88 e fiquei lá 6 anos trabalhando em missão. E aí eu trabalhei no país do Paraguai, estabelecemos 72 igrejas aí.
mas principalmente a minha função era abrir igreja em outros países. Então, estive na Argentina, estive no Uruguai, estive no Chile, estive na Bolívia, Equador, Venezuela, Colômbia. E nesses anos de 88 até 93, a gente atingiu todos os países da América, com exceção de Cuba, que eu não consegui permissão para entrar em Cuba, porque eu ia na embaixada, pedia visto de trabalho e chegava lá para fazer o trabalho. Então, ficou Cuba para trás nessa época. Os outros países que se olhar no mapa do continente da América do Norte e Central e do Sul, que é o continente americano, eu estive em todos os países, até 93. Maravilha. Bom, antes de até esqueci de falar para todos que estão conosco, vocês estão vendo que o pastor Juarez está caracterizado com uma roupa africana. Africana, nós já isso. vamos falar sobre isso logo em seguida, quando nós chegarmos lá na África, na Exatamente, verdade. Muito exatamente. bem. Então, poderia ter vindo com uma roupa da Argentina ou do Uruguai, mas eu quis vir com a africana, que ela impacta mais, né? Maravilha de Deus, olha aí, que benção, né? Então, nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando e todos através da Rádio 107. Pastor Juarez, um homem que já passou por mais de muitos países, né, neste mundo todo, né, fazendo a obra missionária. E, pastor Juarez, então foram praticamente quase todos os países da América do Sul. Sim, a América do Sul, nós varremos a América do Sul desde o Cono Sur, como fala em espanhol, dele Cono Sur até o Canadá. Todos os países foram visitados, foram evangelizados, aldeias indígenas, onde havia litígio, problemas também com guerras e situações de calamidade, de pobreza, na América Central principalmente. A gente sempre esteve presente aí, levando a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, nesses países todos. Era um período curto, era a implantação lá do trabalho e já voltava para o Brasil ou estava sempre com a família seguindo? A minha família, saímos do Brasil, fomos para o Paraguai, e nesses 6 anos que a minha família morou no Paraguai, eu percorri todos os países da América. Então eu ia para um país e ficava lá o tempo de tramitar um documento, fazer uma personeria jurídica, estabelecer uma igreja e conversar com as autoridades locais, nacionais, enfim, federais, os que eram os responsáveis pela autorização para que a igreja se tornasse legalizada no país e pudesse funcionar uma igreja, a pregação do evangelho. E o primeiro ponto, inclusive, seria visualizar como é que era o campo missionário. Perfeito. Como seria, como é que poderia crescer. Exatamente. Né? E a necessidade, realmente, acho que o primeiro ponto era esse. Depois, claro, identificava, aí sim, ia partir para a parte de legalização, implantação de uma igreja, enfim. Mas é uma obra maravilhosa, né? Fazer isso, passar por tantos países, né? Eu chegava no país, ia eu visitava algumas igrejas que já estavam estabelecidas e via as necessidades. E daí a partir dali, começava o trabalho, levava missionários para viver lá, outras vezes utilizava o pessoal mesmo nativo da terra para trabalhar. E aí, uma vez pronto, ia para outro país. Muito de bem. país em país, foi uma sequência. Uma sequência. E ali no Paraguai, moraram o quê? 6 anos? Morei 6 anos em Assunção. Lá nasceram 3 filhos. Olha aí. São paraguaios. Paraguaios. Todos eles. Eu acabei registrando os outros 2 também como paraguaios depois. Olha aí. E eu também, aí somos dupla nacionalidade. Dupla nacionalidade. Que coisa interessante. E do Paraguai? Do Paraguai eu fui para o Chile, fiquei 2 anos no Chile, e contando esses 6 anos de Paraguai, 2 de Chile e o trabalho na América do Sul. Depois eu mudei para São Paulo, e daí a partir de São Paulo eu comecei a visitar o continente. Eu entrei no continente africano e no continente europeu. Esses dois continentes foram simultâneos, porque muitas vezes os voos para a África não eram muitos. A gente tinha um voo para a Nigéria direto pela Varig. Nós tínhamos um voo para Joanesburgo, que ia até aquela cidadezinha da China, que agora não me lembro o nome, uma cidade um pequeno país que era inglês e depois passou para a China, agora não me veio o nome aqui para te dizer. Mas era um voo que, enfim, ia para esse país Taiwan? Direto. Próximo de Taiwan.
Daqui a pouco não vamos lembrar. Depois do Covid eu fiquei meio esquecido com os nomes. Tá certo. Mas enfim, e tinha um voo que ia para Angola e só. Então a maioria das vezes era mais fácil e mais barato e mais frequente e com mais frequências você viajar para Portugal ou para Espanha ou para França ou para a Itália, porque ali há muitos voos para a África, entende? Muitos voos, porque a África foi colonizada por franceses, ingleses, principalmente, um pouco alguns holandeses, e também por portugueses. Então, existe muito voos desses países, há um entranhamento, assim, uma comunicação muito grande desses países europeus com os países da África. Então, eu fui estabelecendo o trabalho na África, 38 países da África, os países que me permitiram fazer. Ficou para trás os países do Maghreb, né, que são os países que falam francês, que lá são chamados países do Maghreb, os países do deserto, onde começou o evangelho, vamos dizer assim, né? Ali... E lá não fui permitido entrar. Olha aí, poderia entrar, mas entrar de forma clandestina, vamos dizer. Lá existem muitas igrejas. Se engana quem pensa que nesses países árabes não tem igreja evangélica. Tem muitas, milhares de crentes. Olha aí, que interessante. Só que eles não se identificam. Não se identificam. Porque senão eles não viveriam. Sim. Então, para poder viver, eles não se identificam. Interessante, né? Então, os países onde iniciou o evangelho... Hoje é proibido. Não é proibido. Os países onde nasceu o evangelho, que é o norte da África, né, onde que o evangelho foi difundido na igreja primitiva, e os países hoje árabes, onde começou as igrejas, que hoje está a Turquia, onde é que Paulo viajou praticamente, não é permitido pregar o evangelho, nem sequer carregar uma Bíblia. Se você carregar uma Bíblia, é motivo, e a pena é de morte, enforcamento. É bem complicado, né, hoje. Então, pastor Juarez, e aí, chegou no continente africano? Isso, eu cheguei em Joanesburgo. No dia, não vou dizer a data, mas foi no ano de 94. Eu sei que é 94 porque no dia que o Brasil foi campeão do mundo lá nos Estados Unidos, que ele ganhou da Itália nos pênaltis, eu estava no aeroporto esperando para embarcar para a África pela primeira vez, em 94. Acho que era agosto, final da Copa. Mais ou menos. Julho, agosto, eu estava terminando. Isso. Eu estava dentro do avião, aí a gente teve que embarcar, porque o avião estava para sair. E pela janela eu via foguetório na cidade de São Paulo, cidade muito grande, e dali do aeroporto com bico, assim, de dentro do avião se visualiza uma boa parte da cidade de São Paulo. E eu vi aquele foguetório, muitos foguetes, falei, o Brasil ganhou a Copa, né? E nesse dia eu fui para... Olha aí. E o carinho dos africanos para o Brasil é tão grande que eu fiquei em Joanesburgo uma semana, e na segunda semana fui para Moçambique. E ao chegar em Moçambique estavam fazendo festa ainda pelo Brasil ter sido campeão. Que coisa linda. Eu creio que o próprio futebol no Brasil ele foi uma porta de entrada, que todos amam o Brasil porque eles vinculam muito, né? Isso. Essa parte do futebol. Perfeito. Eu comecei a ter carinho grande, que eu não era muito interessado em futebol. Dos anos 80, por exemplo, a Copa de 82, de 84 mesmo, eu não participei. Só que quando eu chegava nesses países que eu dizia que era brasileiro, os próprios policiais das alfândegas eles citavam a seleção brasileira, Pelé, Romário, Bebeto, eles falavam assim, o jeito deles falar, né? Eles escalavam a seleção brasileira e me abraçavam por ser brasileiro. Então eu vi que o carinho deles, através da seleção, abria a porta para eles nos querer bem e nos levar a abrir as portas para nós pregar o evangelho. Isso aconteceu comigo na África. Inclusive, uma vez que eu fui sequestrado pela guerrilha do Cabinda, que era o guerrilheiro que queria tomar e depois acabou tomando o país da antiga Nigéria, hoje República Democrática do Congo, eu fui sequestrado. Na época na Nigéria. Na época era Zaire. O Zaire. Antigo Zaire. Eu falei Nigéria por engano. Sim. Antigo Zaire. E daí hoje é a República Democrática do Congo. E eu fui sequestrado, e os soldados tinham nós sequestrados, eu e mais 2 colegas, e achando que nós fôssemos americanos dos Estados Unidos. Aí quando chegou o capitão, um cara mais estrelado, ele falou comigo, e quando eu falei que era brasileiro, ele olhou o passaporte, aí ele xingou os próprios soldados. Vocês não tá vendo que é brasileiro? Pelé, Romário, Bebeto, e nos liberou, nos deixou... Liberou por essa... Então eu nunca esqueço desse episódio, né? Foi Deus que usou, claro, tudo Deus, né? Sim. Fui livre de
do sequestro, mas o próprio carinho que eles têm pelo brasileiro. Inclusive, os Estados Unidos usa muito o missionário brasileiro, porque o americano não é bem-vindo na África, o americano da América do Norte. E quando fala que é brasileiro, se abre todas as portas. Uma irmandade muito grande, um carinho enorme, uma coisa muito grande dos africanos para com o Brasil. É uma coisa linda de ver. Isso foi no ano de 94. 94. Quando a gente chegou em Joanesburgo, daí ali começou a entrar no continente africano. Isso. Eu fui para Joanesburgo, depois fui para... ou seja, Joanesburgo é a capital da África do Sul, né? Eu fui para a África do Sul e depois fui subindo os países. Eu estive em Moçambique, depois estive na Nigéria, em Gana, depois estive em Costa do Marfim, depois estive em Níger, depois estive em República Centro-Africana, que é um país que está no centro da África, só de avião para chegar lá, não tem estrada, não tem barco, não tem nada. Estivemos no Quênia, no país onde a rainha dos etíopes foi para visitar Salomão, Etiópia, está lá. Etiópia. E lá existem judeus que são daquela época ainda. Entende? Então eu fui subindo. Os países de fala francesa são 17. E os países que falam português são 5 ou 6, não vou dizer certo agora. E os países que falam inglês depois são 24 ou 25. E o restante fala. E tem um que fala espanhol, que é Guiné Equatorial, fala espanhol. Tem um país que fala espanhol na África, 6 que fala português, 17 que fala francês e 23 que fala inglês e 8 que fala árabe dentro da África, entre eles o Egito, no caso. Sim. Né? Entre eles o Egito. Então uma gama de países. Sim. que foi feita esta obra. E esta roupa? Esta roupa foi natural, foi no início quando o senhor chegou, ou depois comprou ela logo após? Usava ela lá? Usava. Olha eu aí. ia para lá com essa roupa. Foi assim, logo que eu cheguei na África, foi no país de Gana, né, na cidade de Accra, a capital de Gana. Eu cheguei lá, nós já tínhamos uma igrejinha aí com... Assim, nós estávamos reunindo um povinho aí, tinha o quê? Umas 8 famílias que nós se reuníamos. Aí eu organizei o batismo deles e a primeira Santa Ceia deles. Aí eu falei na igreja assim, irmãos, amanhã vamos ministrar a Santa Ceia, eu quero que vocês vestem a melhor roupa que vocês têm e vem para cá com a melhor roupa que vocês têm. Eu imaginei que ia vir todo mundo eterno, vestido e tal. E os homens vieram tudo assim. Aí. Daí eu falei, peraí, mas... Eu falei, como assim, né? Daí ele falou, não, essa aqui é uma roupa de gala nossa. Para ir em festa, casamento, ou uma festa especial, é usado essa roupa. E aí quando eu fiz essa roupa, na verdade eram outras, né? Mas quando eu vesti esse tipo de modelo de roupa, eu ganhei ele sem palavra. Porque um brasileiro vestido com roupa africana precisa pregar. Demonstra que, né, entendeu? Sim. Eles se sentiam. Se você come a comida deles com gosto, né? Que tem que comer com gosto, não pode comer fazendo cara feia, né? Que eles percebem. Se você come a comida deles com gosto, veste a roupa que eles vestem, você ganha eles para Jesus, porque eles criam uma identidade, assim, um amor muito grande. Muito grande. E aí eu comecei a descobrir isso e comecei a me vestir como eles e acabei, quando eu ia para a África, eu já ia vestido assim. Às vezes no avião o pessoal ficava me olhando, quem é esse cara? Branquelo, de roupa de africano e tal. Alguns achavam que eu fosse da Nigéria, do Egito, que lá do Egito as pessoas são mais claras, nos países do Maghreb, lá, Líbia, eles são brancos, mas também usam essa roupa, só que daí a roupa deles é de cor branca. Eles gostam mais de cor branca. Enquanto que essa aqui é de Gabão, país do Gabão. E aí cada país tem a sua particularidade na cor, mas é o mesmo modelo. Na Nigéria, por exemplo, é um quadriculado, que eles gostam mais, e assim vai. Cada país. Mas algumas bem coloridas também, né? Bem coloridas, bem coloridas. É isso, amor. Os homens se vestem mais colorido que as mulheres. Olha aí. E a diferença da roupa do homem e da mulher é só na cor. O modelo é mais ou menos igual. Semelhante. Isso. Muito bem. Então, pastor, olha, com tantas particularidades, me conta algo assim que lhe marcou.
marcou nesse período, quando esteve em tantos países, pode ser no continente africano mesmo, algum testemunho, algo que lhe marcou no seu coração, diz assim, olha, está valendo a pena. Vale a pena fazer esta obra. Tem 2 milagres, eu vou falar primeiro de 2 milagres rapidinho, um na Bolívia, que aquilo mexeu bastante comigo, e o outro em Guatemala. E depois vou falar um pouquinho da África, se der tempo. Na Bolívia, uma pessoa que eu estava pregando aí para um grupo de pessoas, e uma senhora que não enxergava passou a enxergar na pregação. Que a minha pregação geralmente era São João 16, 15, 16. Indo por todo mundo, pregava o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E os sinais seguirão os que crerem, né? Então eu levava isso bem a sério. Na Guatemala, eles trouxeram uma menina para frente, com mais ou menos uns 14, 15 anos, um adolescente, 14, 15 anos de idade. E quando ela chegou perto do altar com a mãe dela, que me chamou, o pulmão dela fazia um barulho, um ruído assim, quando ela respirava. Fazia aquele ruído. Então eu vi, e ela não podia caminhar. Essa adolescente tinha seus 13, 14 anos e ela não podia caminhar quase, por causa que os seus pulmões estavam todos cheios de cavernas, por causa da doença que ela tinha nos pulmões. E na oração ela ficou curada e saiu correndo pelo cinema, nós alugamos um cinema, e ela saiu correndo pelo cinema e glorificando a Deus. E eu vi que ela estava curada, porque a mãe dela disse que ela não podia andar 10 passos sozinho, que ela sentia o pulmão dela estava destruído por uma doença que ela tinha muito séria nos pulmões, que ela respirava, fazia um ruído, aquele ruído, um ronco assim quase esquisito, né? E aquilo saiu completamente, ela saiu curada dali. E ali eu vi um milagre muito forte, assim, algo grandioso, né? Uma coisa que a gente pediu ali, orou com a igreja, pediu a Deus a cura daquela menina. E ela correu por toda a igreja, e eu fiquei depois trabalhando lá no continente do Centro-América por mais uns 4 ou 5 anos, e essa pessoa passou a frequentar a igreja e ficou curada. Isso foi uma coisa muito grande. E na África, pastor Eli, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir. Ainda não. A África é o seguinte, eu tenho uma dedução assim para a África. Quando eu cheguei na África, eu aluguei um cinema lá em Moçambique, e mandamos fazer uns folhetinhos bem rapidinho, que eu tinha um pastor da América do Sul pregando lá. Fizemos 3.000 folhetos, achando, vai vir aí umas 100 pessoas, de repente, 200. Veio mais de 3.000 pessoas. Não teve lugar para Teve que fazer não foi possível colocar algumas sessões de culto. Não, socou tudo, não teve espaço, não tinha corredor, não tinha nada, abrimos as portas e pelas escadas por cima. Como diz, saindo até pelo ladrão do ar-condicionado. Olha aí. Ó. Muita gente. E eu me assustei de ver aquela multidão de gente. E quando eu comecei a pregar, na África existe uma particularidade na África, que é o seguinte, pastor Eli. Os cultos lá não é 1 hora de culto, 1h30, 2 horas, não. Se você for lá, já vai preparado para fazer umas 4 ou 5 horas de culto. Começa de manhã e segue. Não tem hora para acabar. Não tem hora para acabar. Interessante é ter um pastor que já esteve lá. Você tem que ter a mesma mensagem para que eles possam ir trocando. Isso. Ir trocando, porque exatamente. Termina um culto, você já inicia o outro com a mesma mensagem, porque aquele povo todo já sai e entra outro. Exatamente. E outra coisa, assim, bem interessante, né, que o que você fala acontece no continente africano. É como se Deus tivesse se apresentado para mim na África e dito, o que você falar, eu vou cumprir. Aí foi cura, paralítico, pessoas foram curadas, e eu achei que eu tinha recebido um dom de Deus, né? Naquela hora, né? Sim. E quando eu voltei para o Brasil, eu estava normalmente como eu realmente sou, né? Mas ali, naquele lugar, Deus operou muitos milagres, maravilhas. Deus realmente ele cumpre as suas promessas. Muitos milagres e né? maravilhas. Está lá ministrando perante aquele povo cheio de fé. Sim. E Deus honra. Não precisa você se preocupar que o que você falar, Deus vai cumprir. Eu uso hoje uma expressão assim, no continente americano, no continente europeu, no continente asiático, no continente da Oceania,
da Europa, acho que falei todos, né? Eu deixei a África só fora. Nos outros continentes, você anda com Deus. Na África, Deus anda com você. Olha aí. É diferente. Eu, quando estou nas igrejas pregando aqui em Joinville, aqui no Brasil, eu falo para os irmãos, quem de vocês gostaria de conhecer Israel? Todo mundo, gostaria de ir para Israel. Eu disse, quer ver Deus bem de pertinho? Não vá para Israel, vá para a África. Aí você vai sentir Deus. Não leve muito dinheiro para ficar em hotéis. Não leve muito dinheiro para comer comidas diferentes. Vá com pouco dinheiro e coma a comida deles. Dorme lá no lugar que eles dormem, na esteira. E fica com eles. Para você ver como que Deus opera maravilhas. Opera maravilhas. Eu trabalhei na África durante 12 anos. Indo e voltando, não morei, eu morei um pouco em Joanesburgo, um pouco, eu tinha uma casa alugada em Joanesburgo, outra em Accra, em Gana, e outra na Nigéria, em Cabo, na Nigéria, que é a capital da Nigéria. E depois eu ia para a Costa do Marfim e acabei não indo. Quer dizer, fui, mas não para ficar, né? Só estabelecendo a parte de documentação. Mas se eu pudesse... Se alguém me dissesse, onde é que você gostaria de fazer mais uma vez, ou ir mais um pouco fazer missão? África. Lá na África. Se alguém chegasse com 2 passagens, uma para Israel e outra para a África, eu pegava da África. Olha aí, que interessante. E não tive Israel. Que coisa linda, queridos. Olha, veja bem, você que está nos acompanhando aí no programa, que maravilha, né? Você ouvir esses relatos do nosso querido pastor Juarez, com um testemunho tão lindo, de uma obra que ele participou em cada país onde ele esteve, né, em diversos países, e no continente africano ali que marcou realmente. Sim. Pela necessidade. E o povo lá realmente ele vem adorar a Deus. Adorar a Deus. Ele dança na oferta, ele dança na pregação, ele vibra com... Porque teve países que eu pregava que na África, a África tem uma pequena dificuldade. Que, por exemplo, vou falar dos antigos Zaire, hoje República Democrática do Congo, que eu tenho o número exato, são 320 dialetos dentro do país. A República Democrática do Congo, hoje, antigo Zaire, ela é mais ou menos do tamanho do estado de Minas Gerais, mais ou menos. Imagine dentro do estado de Minas, 320 dialetos diferentes, 320 tribos diferentes, falando diferente. Então a gente procurava, porque eles têm uma particularidade, eles falam 5, 6 dialetos. Então ele pegava vários intérpretes, 4 ou 5, você falava Jesus é bom, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo. Aí aqueles que entendiam se alegravam. Aí quando o intérprete falava o que eu tinha dito, outro grupo se alegrava. Quando o outro falava, e aí aquilo ia como se fosse tacando fogo. E aquilo traz para você uma graça muito grande, que você não precisa se preocupar com o que vai pregar ou preparar o sermão, porque o que você diz pega fogo. Glória a Deus. É muito maravilhoso. Maravilha de Deus. Muito bem, queridos. E o pastor Juarez me trouxe uma surpresa aqui. Isso. Ele me trouxe uma roupa aqui para mim também, né? Exatamente. É pena que ela não vai servir aqui agora para a gente colocar, mas pelo menos como é que chama isso aqui? Esse é um gorro, um boné. Um gorro, um bonezinho aqui, ó. Isso. Ó, eles andam todo mundo essa aqui você coloca... a capa, né? A capa, né? É. A capa, ó. É isso. Você colocaria ela... Essa é da Nigéria. Nigéria. Muito lindo esse... Olha aí, ó. E a roupa de gala deles. A roupa de gala. Essa é a roupa para ir no casamento, para ir naquele culto especial. Olha aí, ó. Interessante. Se for encontrar o prefeito, o governador da cidade, é com essa roupa aí. Maravilha de Deus. E nós queremos agora, nesse momento, pastor Juarez, agradecer a Deus pela sua vida, ter estado conosco, mas antes disso, nós vamos ouvir, nesse momento, um louvor. Queremos agradecer por essa entrevista. Vamos ter muito, muito mais. Passar uma partezinha de tudo isso, né? 28 anos. E isso, 28 anos nesse campo aí, desbravando, né? Esse mundo todo aí. E você que nos acompanhou, então quero que você continue conosco ainda. Temos mais, porque nós vamos ouvir um lindo louvor nesse momento e logo em seguida voltamos com o pastor Juarez trazendo uma breve ministração para o seu elevo espiritual. E um convite especial a você. Participe conosco dos nossos cultos de Missões Siloé até os confins da terra em todas as nossas congregações, sempre no segundo domingo de cada mês. Você é nosso convidado especial.
E você que é líder de missão aí na sua congregação, na sede do setor, não esqueça, você prepara a sua igreja antes, deixa ela bem bonita, nós temos os banners, temos as bandeiras, procure aqui no departamento de missões, nós teremos um prazer de te orientar para fazer um grande culto no segundo domingo de cada mês. Missões Siloé está em várias plataformas, nós estamos no Facebook, através do Missões Siloé Joinville, também estamos no Instagram, @Missões Siloé, e estamos também na 107,5 FM, essa rádio que é simplesmente diferente. E na rádio 107 FM, sempre o programa Atos 29, das 11 ao meio-dia, e nas segundas-feiras, das 21 às 22 horas. Siga Missões Siloé e saiba mais sobre essa grande obra. Nossa gratidão a você, contribuintes de Missões Siloé. Somos gratos a Deus por sua vida, por sua fidelidade, sua generosidade, seu amor à obra missionária. Para você que quer nos ajudar e continuar abençoando essa obra, as informações estão na descrição do vídeo. Continue conosco, nos abençoando, e nós também estaremos abençoando você. Eu sei que preciso fazer muito mais. Eu vou. Queridos e amados irmãos, a minha Bíblia está aberta aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 15. Vamos ler o 15, o 16, o 17 e o 18, que diz: E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. E o meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. Verso 20, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Aqui termina o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, verso 15, 16 e 17 e 18, que eu li para vocês. E depois li também o verso 20, aonde Jesus Cristo, depois de ressuscitar dos mortos, ele dá a sua mensagem mais principal para a igreja. Essa mensagem que chegou até nós e que nos alcançou e que alcançou as nações no decorrer desses 2000 anos, quando o evangelho foi pregado primeiramente pelos 12 apóstolos de Jesus Cristo, aonde eles obedeceram o ide de Jesus. São Marcos, ele diz que Jesus Cristo prometeu estar convosco todos os dias. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. Mateus também usa essa expressão, ele fala, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Então a promessa de Deus é, estarei convosco todos os dias. E aonde nós estivermos, no campo missionário, pregando a palavra do Senhor, há uma promessa de Deus na Bíblia, que Deus promete estar conosco aonde nós estiver. Tanto Mateus como Marcos, eles usam essa expressão do Senhor, aonde o Senhor promete estar cooperando com a igreja. A única coisa que Jesus pediu para nós, no Ato dos Apóstolos, ele disse, esperai a promessa do meu Pai que de mim ouviste, porque vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então o Senhor Jesus, depois da sua morte e da sua ressurreição no terceiro dia, ele apareceu para os seus discípulos por espaço de 40 dias, segundo a Bíblia Sagrada. E como Jesus Cristo morreu na Páscoa,
e o batismo com o Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes, então nós podemos ver que após os 40 dias da ascensão de Cristo, quando Jesus foi assunto ao céu, então a igreja de Jesus Cristo, aqueles apóstolos de Jesus Cristo, aquela pequena congregação de quase 120 pessoas que se reuniam e oravam e buscavam o batismo com o Espírito Santo para poder fazer a obra de Deus. Então, se você somar os 40 dias que Jesus esteve se manifestando para os seus discípulos, indo e voltando, aparecendo e desaparecendo, orientando por espaço de 40 dias, e se você olhar na Bíblia que o batismo com o Espírito Santo ocorreu no dia de Pentecostes, que é a festa das colheitas, que é exatamente 50 dias após a morte de Jesus, então nós teremos aproximadamente 7 dias ou 8 dias de busca do Espírito Santo. Aquela igreja buscou batismo com o Espírito Santo para poder fazer a obra de Deus. E o que eu poderia deixar para vocês, queridos que nos ouvem? Busca o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está à nossa disposição. Ninguém pode fazer a obra de Deus. Ninguém pode se converter. Ninguém pode aceitar Jesus. Ninguém pode ir para a igreja. Ninguém pode ser batizado nas águas, se não for, meus irmãos, pelo Espírito Santo. A nossa pregação se tornaria inócua se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida. Jesus só nos deixou um mandamento: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E depois que sejais revestido de poder, então vocês vão ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e por todo Israel e até os confins da terra. E Pedro, saindo fora dos termos de Israel, pregou para o eunuco, pregou para Cornélio, e Cornélio foi batizado com o Espírito Santo. Cornélio mandou chamar Pedro por orientação de um anjo, e o anjo disse para Pedro que ele deveria ir na casa de Cornélio. E Pedro foi na casa de Cornélio, pregou, e ao pregar de Jesus Cristo, Cornélio foi batizado com o Espírito Santo, e ali começou a igreja fora dos termos judaicos, fora da tradição dos judeus. O primeiro batismo com o Espírito Santo, o primeiro grande ato de Deus para com os gentios foi Cornélio. E eu fico muito feliz porque Deus chegou no Brasil, chegou no Paraguai, na Argentina, no Chile, chegou na América, chegou na Europa, chegou na Ásia, chegou na Oceania, chegou na África, através do Espírito Santo. A palavra reveladora da nossa salvação. Que Deus abençoe a todos vocês. Coopere com missão, ore por missão, busque o batismo com o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Missão você pode fazer indo com os seus pés, ajudando com a sua oferta, com o seu donativo, e também orando com os seus joelhos, de joelho dobrado. Mas você pode fazer as 3 coisas. Você pode ir com os seus pés, você pode ajudar com as suas mãos e pode orar com os seus joelhos. Portanto, missão é bem fácil, bem simples, e ela está no coração de Deus. Deus abençoe a todos vocês, queridos, que nos ouvem. Que Deus fique com você e que seja você um cooperador de missão, indo, orando ou cooperando nesses países onde o Evangelho precisa ser pregado ainda. Deus abençoe a todos. Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi assim, só alegria, e que nesta vida eu nunca tive motivos para me acabar de chorar. Quem me vê assim cantando nunca imagina a quantidade de noites escuras. Pensa que a minha vida foi só viver feliz e só cantar. A gente sabe, né? Mas não é bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei,
fazer. Ele renovava as promessas, me falava das coisas que ele já me fez, e com palavras de renovo me dizia: você tem, Fabiano? Lembra da nuvem de dia? Fui eu. Lembra da coluna de fogo? Fui eu. Eu já fiz pedras jorrar água pra você sobreviver. Lembra do maná do céu? Fui eu. Lembra do caminho no meio do mar? Então deixa de manhã, abre essa boca, porque eu cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. Se alguém te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu como, exalto, humilho, abato e amo, dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Escuta bem, que eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, mas posso abater. E se eu quiser te abençoar, quem vai condenar? Só pra você que tá achando que vai morrer no deserto. Lembra da nuvem de dia? Fui eu. Lembra da coluna de fogo? Fui eu. Eu já fiz pedras jorrar água pra você beber. Lembra do leito do hospital que eu te tirei? Lembra daquele acidente que eu te livrei? Então abre essa boca da glória, porque eu cuido, porque eu cuido. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. Se alguém te eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Pode colocar pé. Eu como, exalto, humilho, abato e amo, dou e tiro, eu faço, mando, posso, sou eu quem sou, diz o Senhor, que eu posso matar, que eu posso viver, que eu posso exaltar, e eu posso abater, e se eu quero te abençoar, quem vai condenar? Terminamos mais um programa de Missões Siloé até aos confins da terra. Que bom que você esteve conosco neste tempo aí, ouvindo tantos relatos lindos do campo missionário, de como fazer missões. Foi com o nosso querido pastor, né, Juarez Roberto, que esteve conosco hoje, trazendo lindos relatos. Mas, neste momento, eu quero já orar por você, abençoar a tua vida, a tua casa, você que está participando conosco, outra vez, talvez pela Rádio 107, nos ouvindo. Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por esse programa, por esse privilégio, de mais essa oportunidade de nós falarmos sobre missões, através aqui da equipe, aqui da IADIO TV. Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento que passamos com essas pessoas. Oh, Senhor, obrigado pela vida do pastor Juarez, que trouxe relatos tão lindos sobre missões, Pai. Oh, Senhor, eu peço pelos nossos missionários. Abençoa cada missionário, abençoa suas famílias, seus filhos, a esposa, Senhor. Peço também, Senhor, pelos contribuintes que seguram esta corda, que tem mantido essa linda obra, Senhor. Oh, Senhor, continua abençoando a cada contribuinte. Deus, eu entrego também a diretoria de missões. Também o nosso querido pastor Sérgio Melchior, que tem trabalhado e tem cuidado tão bem desta obra. Deus abençoa, Senhor, a cada ouvinte da Rádio 107 e também a cada um que está conosco através das redes sociais. Abençoa cada lar, abençoa cada vida. Em teu nome nós te agradecemos. Amém. Muito bem, terminamos mais um programa de Missões Siloé. Você esteve conosco aqui e queremos contar com você. Na próxima sexta-feira, a partir das 20 horas, nós estaremos com o programa Missões Siloé até aos confins da terra. Mas não esqueça, também aos sábados. Aos sábados nós temos o programa Atos 29, na Rádio 107, das 11 ao meio-dia e nas segundas-feiras, das 21 às 22 horas. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.